Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima é o maior canal de informações e notícias aqui na região de São José do Rio Preto, com mais de 95 mil inscritos no YouTube. Meu muito obrigado a vocês pela audiência. E hoje comigo aqui um episódio do podcast muito especial com o Dr. Ulisses Crotti. Dr. Ulisses Crotti, que ele é cardiovascular pediátrico e coordenador da Cardioped Brasil e atua no Hospital da Criança aqui de São José do Rio Preto. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor, que é difícil. Eu sei que a agenda do senhor é muito difícil e agradeço demais a presença, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar mostrando à população um pouco do nosso trabalho, da nossa história e o que a gente está sonhando aí para São José do Rio Preto. Bacana. Doutor, eu pergunto para o senhor, conhecer um pouquinho da sua trajetória, o que levou o senhor a se dedicar ao coração das crianças? Vou fazer um resumo, né? Porque esse ano eu estou completei na verdade 30 anos de formado médico. E 8 meses antes de começar a cirurgia cardíaca, antes de me formar médico, eu comecei a acompanhar a cirurgia de coração, de adulto na época. Eu sou um paranaense de uma cidade chamada Cambira, próximo a Londrina, no Paraná. Então lá eu fiz medicina na Universidade Estadual de Londrina, na UEL, depois eu fiz cirurgia cardíaca lá. E em um determinado momento a equipe precisava de alguém que se dedicasse a operar coração de crianças. Então na época o meu chefe falou, olha, você vai para São Paulo treinar, vai ficar um ano lá e volta. Só que eu fui para ficar um ano e me dei bem, fui para o INCOR, para o Instituto do Coração, que é o maior centro que a gente tem no Brasil até hoje, e tive a chance, a oportunidade de ser treinado pelo Dr. Miguel Barbeiro Marcial, que era um dos melhores do mundo, melhor da América do Sul. Então fui para ficar um ano e acabei ficando 5 anos, porque lá, a gente que vem da roça, né, eu venho lá no Paraná, em Cambira, eu morei na roça até 18 anos de idade. A gente é acostumado a quando alguém te pede alguma coisa, te dá uma ordem, você cumpre, você não fica discutindo. Então fui para São Paulo e era trabalho, e eu cheguei lá em novembro de 98 e 8 meses depois eu já era fellow, que é o estagiário, que você já fez uma especialidade, eu já era um cirurgião cardiovascular, e aí eu ia fazer uma especialidade em cirurgia cardiovascular pediátrica. E 8 meses depois eu já era fellow via USP, fui o primeiro fellow via Universidade de São Paulo oficial, de 4 anos. Já era matriculado na pós-graduação fazendo mestrado e prestei um concurso no próprio INCOR e virei funcionário da UTI aos sábados. Meu plantão era 24 horas aos sábados. Trabalhei muitos anos em UTI. Trabalhei mais de 9 anos em UTI para poder sobreviver enquanto estudava. Porque depois de formado médico, eu fiquei 9 anos me especializando. E em um determinado momento, quando eu estava apresentando a minha tese, fiz mestrado, passei para doutorado, estava apresentando a minha tese de doutorado em um congresso, o Dr. Domingo Braille, me viu apresentando e foi lá, isso foi em 2001, e falou, escuta, você não quer ir para São José do Rio Preto? E eu disse, não, eu vou voltar para o Paraná, vou voltar para Londrina, né? Isso foi a primeira conversa. Mas aí ele disse, não, vai lá conhecer, eu estou me aposentando, eu estou precisando de alguém que faça criança, vai lá conhecer. Aí eu fui, vim, eu tinha parentes aqui, para aqueles que são de Rio Preto, são mais antigos, vão saber, o chamado Mané dos Carrinhos, existia o Elefantinho, que era em frente, ali o IMC, então aquele ali era o primo da minha mãe. Por quê? Porque a família do meu bisavô veio, quando veio da Itália, parou em Rio Preto. E a minha avó, que lá no Paraná,
ela morou aqui dos 8 aos 13 anos. E aí, então, a gente tinha essa ligação com o Rio Preto. Então, eu vim em Rio Preto, encontrei a família que fazia muitos anos que não via, e tive uma primeira reunião no hospital de base, onde o pessoal falou, olha, você vê o que precisa, vamos montar para operar coração de criança aqui, e só vamos comprando as coisas, e em 6 meses a gente montou tudo, porque é importante entender que cada criança tem um peso, uma tem 3,5 kg, outra tem 5, outra tem 10, então a gente tem que ter vários instrumentos de vários tamanhos para operar coração de criança. E aí o hospital foi adquirindo, nesta aquisição, nesse início, muita gente ajudou, posso comentar depois, mas a gente montou. E aí, em janeiro de 2002, nós começamos a operar crianças do coração no hospital de base. O senhor se lembra da primeira cirurgia de criança que o senhor fez no hospital de base, ali no HCM? Sim. A primeira, na verdade, foi dia 29 de novembro de 2001. Eu comecei efetivamente na rotina em janeiro de 2002, mas em 2001 tinha uma criança de 900 gramas que precisava de uma cirurgia relativamente simples. O procedimento em si era uma ligadura de canal arterial, que a gente chama, mas o peso da criança era o grande problema. Então me chamaram e eu vim e operei a criança e a criança ficou viva. Então isso deu muito ânimo na equipe. E depois, em janeiro, quando a gente começou em 2002, a gente operou 68 crianças, todas vivas. A de número 68, que foi a primeira criança que a gente infelizmente perdeu. Mas então isso deu muita segurança para a equipe e fez com que a equipe de pediatras, aqueles que já estavam aqui, eu vim também, eu trouxe outros profissionais comigo, desse muita força para que a gente fizesse um bom serviço, né? Então o resultado positivo, ver as crianças sobreviverem, foi uma coisa que animou muito dentro do hospital, nosso ambiente de trabalho. E começou assim, nós começamos com 3 leitos de UTI, no hospital de base, fomos evoluindo, operando bastante, porque uma coisa importante de se entender é assim, de cada 100 mulheres que ficam grávidas, uma vai ter uma criança com problema no coração. Então, nasce no Brasil mais de 20 mil crianças com problema de coração todos os anos. E há muitos anos, esse é um cenário que não tem se mudado nos últimos anos, se opera ao redor de 8 mil crianças. Então a gente sabe, como Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, que existem aproximadamente no Brasil mais de 10 mil crianças que precisam operar o coração. Lembrando que a maior parte dessas crianças são SUS, são tratadas pelo SUS. Por quê? Porque quem tem filhos é quem é jovem. E quem é jovem está começando a vida, está começando o emprego, está pagando o carro, a casa. Então são pacientes do SUS. E isso até hoje, nós operamos aqui quase 80% de SUS no Hospital da Criança. Sempre foi assim. E é assim não só para nós, mas no Brasil todo. Então a gente começou operando lá no Hospital de Base, com uma equipe pequena, e lá nós ficamos até 2013. Em 2013 ficou pronto o Hospital da Criança e Maternidade. E nós mudamos para o Hospital da Criança e Maternidade. No primeiro andar, toda a cardio lá. E lá, então, a gente seguiu ampliando, aumentando o número de leitos. Quando a gente saiu do Hospital de Base, a gente já usava 16 leitos de UTI. A gente veio para o Hospital da Criança, ali a gente aumentou para 20, 23 e hoje são 30. Hoje é a segunda maior UTI de coração de criança do Brasil. Nossa. A número 1 é o INCOR, que tem 31 leitos, nós temos 30. Então, praticamente, nós somos do tamanho dos maiores do Brasil. Depois temos 21 leitos, eu estou totalizando 51 leitos só para coração de criança dentro do Hospital da Criança e Maternidade. E com isso tudo a equipe foi crescendo, hoje são 258 pessoas e a gente já operou mais de 7 mil crianças em Rio Preto. 7 mil crianças operadas em Rio Preto, mas de todo o Brasil? De todo o Brasil, exatamente. A gente opera crianças do Brasil todo. Sim. Porque tem esse grande déficit que eu estou te explicando. Nasce 20 mil, claro, muitas infelizmente morrem no caminho, mas a gente acredita que opera 8, mais de 10 mil precisam de cirurgia. Por quê? Porque tem crianças que operam quando são pequenas, que você coloca um pequeno tubinho, só que a criança cresce, aí você tem que trocar por um tubo maior, ou uma válvula. A criança cresce, precisa passar mais sangue por dentro do coração, precisa pôr uma válvula maior.
Então essas coisas acontecem de tal forma que existem doenças no coração de criança que vão necessitar mais de uma cirurgia. Sim. Doutor, as famílias que não sabem que a criança tem esse problema, lógico, o diagnóstico, quais são os sintomas? Até para as mães ficarem atentas. Essa é uma excelente pergunta, Rodrigo, excelente pergunta, porque é importante todos que nos escutam que saibam que toda mulher grávida, toda gestante, precisa fazer um exame do coraçãozinho do nenê durante a gravidez, entre 24 e 28 semanas. Isso é muito importante. Essa é a melhor fase, porque a criança está de um tamanho adequado, tem uma boa relação de gordura, líquido, e o ultrassom consegue ver muito bem o coração do nenê. Então é um exame só, pelo menos durante a gravidez, toda gestante, esta é a mensagem. Toda gestante precisa fazer um exame chamado ecocardiograma fetal durante a gravidez entre 24 e 28 semanas de gestação. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque existe 30%, ao redor de 30% dos defeitos de coração que são extremamente graves e que vão necessitar de cirurgia já nos primeiros dias de vida, na primeira semana, primeiros 15 dias de vida. E nesta situação, as crianças que nascem em um hospital que não está preparado para fazer a cirurgia de coração, que é a grande maioria no Brasil, essas crianças têm que ser transportadas. E aí elas precisam ser entubadas, transportadas em ambulância, soro. Ocorre várias intercorrências que acabam fazendo com que a criança, quando chega para nós para operar, ela vai ser submetida a um procedimento com um risco de vida muito maior do que se ela tivesse nascida no hospital onde ela vai ser tratada do coração. Então a mensagem é, toda gestante deve fazer um eco fetal e, se tiver problema, a criança obrigatoriamente deve nascer em um hospital onde ela pode ser tratada do coração. Isso é fundamental, sua pergunta é importantíssima. E a operação é feita ainda no ventre ou tem que esperar? Não, a gente normalmente espera nascer. Existem alguns procedimentos que podem ser feitos intraútero, nós não fazemos em Rio Preto, tá? São poucos centros que fazem, tem um centro em São Paulo, um em Porto Alegre, mas são muito restritos. Basicamente hoje é abrir uma válvula, abrir um orifício dentro do coração, uma coisa muito restrita. De maneira geral, o que acontece é a gente aguarda a criança nascer no local adequado, repete o exame e vê o que precisa ser feito. Doutor, você falou o SUS é a base de tudo, né? Sim. Qual o impacto do sistema em nível nacional hoje de Rio Preto? É assim, existem 5 estados no Brasil, reconhecidamente, e são eles Acre, Roraima, Rondônia, Amapá e Tocantins, que é praticamente zero de cirurgia de coração. Qualquer criança que nasce em um desses estados, ela não vai ter onde ser tratada. Então, esses estados, isso é declarado, eles têm que encaminhar para algum lugar. E a maior parte dos pacientes são SUS, são do Sistema Único de Saúde. Isso é um problema grave em vários aspectos. No aspecto social, porque você desloca a família da vida dela, do estado dela, para um local onde ela não conhece, ela não sabe onde vai vir. Nós temos casas de apoio, né? Hoje o hospital tem 3, 4 casas de apoio que ajudam muito, e o hospital ajuda as casas de apoio também, mas fundamentalmente nossas famílias ficam na AMIC. Né? A AMIC é a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer ou Cardiopatia. Né? Foi até na gestão da Cláudia Bassiti, que a gente ajuda lá na AMIC, participa e tal, que houve essa mudança no estatuto da AMIC, e a AMIC é isso. A Casa Thales também, né? A Casa Thales também é um projeto também fundamental. Muitos pais nossos ficam lá na Casa Thales, ficam na AMIC, tem outras casas menores que ajudam muito. E isso é muito importante, porque os pais vêm muitas vezes, o SUS paga o transporte aéreo, e mais, salvo engano, posso estar errado, R$17 por dia. Ninguém come com R$17, então... Não, mas o senhor vê só o trabalho do SUS, né? Que muita gente não sabe, eu não sabia dessa informação, que o SUS paga passagem. Paga passagem aérea quando a criança é eletiva, que chama TFD, tratamento fora de domicílio. Quando consegue vir
de voo comercial. A gente tem inúmeras histórias aqui de pessoas de Rio Preto, a população de Rio Preto é fantástica, que encontra mães com criança no colo e tá indo para Rio Preto, meu filho vai operar o coração, e depois aquela família acaba adotando a mãe que chegou, ajuda financeiramente, ajuda com roupa, ajuda com um monte de coisa. A gente tem várias histórias assim, é muito interessante isso. E tem as crianças que nascem, que são casos graves, dentro daqueles 30%, que precisam ser transportados por UTI aérea. Também o governo traz... Aí depois, a FAB, né? A Força Aérea. Não é a FAB, normalmente o governo dos estados que contrata as UTIs aéreas. Porque o que acontece? O SUS, ele é tripartite, né? O SUS, ele é financiado pelo município, pelo estado e pela federação. Então, acho que a maior parte, salvo engano, é o estado. Então, o estado que ajuda, que paga esses transportes normalmente, para vir e para voltar. Sim. Doutor, como é que é lidar com as famílias que chegam de todo o Brasil, né, em busca de uma chance para os filhos? A gente tem muitas histórias, né? 7 mil crianças. A gente tem pais que chegou, bateu na porta, falou, fiquei sabendo que aqui opera coração, falaram que o meu filho tem que operar o coração e eu trouxe ele aqui. E o pai não tem mala, não tem roupa, não tem nada. Entendeu? Sim, mas... não tem nem carteira de plano de saúde, nada. Não, SUS, nós estamos quase 80% de SUS. Então, o que acontece? Essas famílias, eu sempre falo isso com a nossa equipe, hoje é uma equipe muito grande, tem 250 pessoas, um pouco mais, dedicadas dentro do Hospital da Criança, dedicadas nesse setor que a gente chama de Centro do Coração da Criança, Cardioped Brasil, é uma marca registrada em nome da Funfarm, assim como é HCM, assim como é HB, é um braço, é uma marca pertencente à Funfarm, registrada em nome da Funfarm. E eu sempre falo para a nossa equipe, né? Eu falo, gente, é o seguinte, vocês têm que ter na cabeça que vocês não podem cuidar só da criança. Vocês têm que cuidar da família também. Então, porque a gente tem sempre gente muito nova entrando e tal, muita enfermagem, só de enfermeiras são mais de 160. Nossa. Então, assim, vocês têm que ter em mente que a gente tem que dar o carinho, a atenção para a família também. Porque são pais que estão totalmente deslocados do seu ambiente, eles não conhecem a cidade, não conhecem as pessoas, eles estão no fundo do poço, no pior momento, porque eles desesperador, né? Eles estão, assim, muitas vezes desorientados e sabendo que alguém vai em algum momento fazer uma cirurgia e vai abrir o peito do filho dele e mexer no coração. Então, é algo que mexe muito com as pessoas, né? Mexe muito com os pais. Aí você soma isso, uma parte financeira deficitária, né? Então, as famílias em si é um problema grande. E o tratamento pelo SUS, que é maravilhoso, porque lá no hospital a gente consegue tratar de forma totalmente igualitária o SUS, o convênio particular, todos têm a mesma equipe, todos têm... Você entra na nossa UTI, você não conhece, te convido para ir lá uma hora conhecer, você não vai saber quem é SUS, quem é convênio e quem é particular. Não existe essa diferenciação. Isso é uma coisa que me dá muito orgulho. Eu sou um profissional que consigo exercer, até mesmo no SUS, tudo que eu faço para o doente particular. Então isso é uma coisa maravilhosa, né? Sim. Existem limitações, só para você ter, falando em números, por exemplo, uma cirurgia do SUS vai pagar ao redor de 25, 30 mil reais para um hospital, e um convênio, ou mesmo a cirurgia, ele vai gastar 150 mil, 200 mil reais. Então entenda que o que você usa no convênio, às vezes você não consegue usar no SUS, mas o hospital, aí vem uma coisa interna de diretoria, sempre nos permite uma cota. Então, por exemplo, eu opero 30 SUS, mas eu posso usar em 10 pacientes. Eu vou usar nos graves que precisam, entendeu? Tudo com muito bom senso. Dando números para você. A gente operou no ano passado 520 crianças. Nossa. 520 crianças operadas. A idade de quanta? Qual a idade? Não vou te saber a idade média, mas eu posso te falar, nós temos um banco de dados, todo doente que a gente opera ganha um número. E ele é acompanhado o tempo que ficou entubado, com dreno, se teve infecção, se não teve. E esses dados são enviados para Harvard, para o Children's Hospital de Boston. Eles fazem a estatística e nos devolvem a cada 6 meses e no final do ano todo.
Então eu posso te dizer um número do ano passado que 62% das crianças tinham menos de 1 ano de idade, ou seja, de cada 10 crianças que a gente opera, 6 vão ter menos de 1 ano de idade. Nossa. Então a nossa população é pequena, é o recém-nato, né? A gente falava sobre... Sim, a questão, eu perguntei das crianças, eu emendo para o senhor, eu pergunto também, qual o tamanho do coração dessas crianças, doutor? Nós estamos falando... só concluindo aqui, lembrei agora, uma coisa importante isso, para você entender, porque é assim, para a gente ter sucesso no tratamento de coração de criança, a gente tem que ter todo mundo alinhado, município, estado, federação e a parte interna da instituição. Então, voltando no que eu estava falando, o ano passado a gente operou 520 doentes, foram 386, salvo engano, de SUS. Isso aí fechou 5 milhões negativos de prejuízo. Uma criança na nossa UTI custa em média R$ 2.800 por dia e o SUS paga 1.700 e pouco somando tudo. Então, cada dia que a criança fica na UTI, ela custa R$1.000 a mais. 5 milhões de prejuízo. E os convênios, os particulares, deu 2 de lucro. Então, faltou 3 milhões. Quem completou isso? O governo de São Paulo. Então, o governo de São Paulo que ajuda a complementar essa parte do SUS que é deficitária. Por que acontece isso? Porque a tabela é uma tabela federal, não tem reajuste desde 2017. Então, parece que agora vai ter algum reajuste, mas desde 2017 não tem nada. Então, é muito difícil para as instituições trabalharem com o coração de criança. Por isso que eu digo que o que eu consegui fazer aqui em São José do Rio Preto, como líder, né, porque eu sou líder de uma equipe desde quando a gente começou, que o Dr. Brian me trouxe para cá, ele me falou, olha, Ulisses, eu não quero nada teu, você vai entrar no hospital, eu só quero que você opere as crianças e tire elas vivas, não quero dinheiro, não quero nada, você faça. Foi essa conversa, exatamente as palavras dele, que ele me falou isso na porta do hospital de base. Então, o que acontece? O que a gente conseguiu fazer aqui em São José do Rio Preto, eu acredito que a gente não conseguiria fazer em outro lugar no Brasil. Por quê? É uma conjunção de fatores. A gente encontrou pessoas que queriam que tivesse tratamento de coração de criança, um hospital que, quando eu cheguei, tinha 350 leitos, 1.000 funcionários, e hoje tem 1.116, 1.300 e alguma coisa, mais de 1.000 leitos, e completou agora, mês passado, 9.000 funcionários. Uma cidade, então, né? É uma cidade. Então, assim, a instituição cresceu e nós crescemos juntos. A gente cresceu ajudando a instituição e juntos com a instituição. Então, isso foi uma coisa maravilhosa. Então, a gente teve um ambiente propício, uma terra fértil, uma instituição que cresceu, e eu acredito muito isso porque a gente está no estado de São Paulo e a nossa instituição, ela fundamentalmente depende do estado, né? O nosso hospital, ele é muito financiado pelo estado. E teve o fato de a gente estar no estado de São Paulo, onde é mais fácil. Porque, veja bem, para a gente conseguir tratar coração de criança, a gente precisa de estrutura, a gente conseguiu, precisa de dinheiro, que a gente está no estado de São Paulo, e precisa de uma coisa chamada material humano, que é o mais importante e que é o mais difícil. Quando eu olho, por que não tem cirurgia de coração de criança no Acre, em Rondônia, no Amapá? Eu até estou indo para lá agora, fazer uma palestra agora em junho, 18 de junho, no Amapá, num Congresso Nacional do Amapá. A gente opera muitas crianças que vêm do Amapá aqui, e eles não têm para onde enviar. Só que o Amapá está lá do outro lado, está mais perto dos Estados Unidos que de nós. Então, assim, o que acontece? Eles não conseguem material humano. O material humano é muito difícil. Os médicos se formam e não querem ir para um lugar novo, para o interior. Como eu, que fui, treinei em São Paulo e vim para um lugar que era muito famoso, muito desenvolvido na cardiologia, né? O que o Dr. Braille e os mais velhos fizeram aqui, operaram mais de 30.000 doentes, construíram o IMC, um monte de coisa, mas a gente
criança era um setor que tinha ficado parado, e a gente veio para começar do zero. Foi uma visão, né, doutor? Então, uma visão do Dr. Braille, enxergou no senhor um potencial jovem, né? Sim, jovem, com força de trabalho, né? O Dr. Braille sempre foi visionário, né? Sim. Então, isso é uma coisa... E o senhor trouxe a especialidade e está formando já para frente, doutor, novos profissionais. E com o Dr. Braille, eu consegui fazer uma coisa muito interessante, porque quando eu cheguei, eu já estava defendendo o doutorado, e aí ele me convidou para ser um orientador na pós-graduação da FAMERP. Então eu sou um professor convidado, sou orientador na pós-graduação desde 2003. Eu sou orientador lá e aí eu sempre tenho os alunos que estão fazendo mestrado e doutorado. E dessa forma o nosso serviço, ele hoje tem o tripé de ensino, porque eu consigo dar vagas de mestrado, de doutorado para as pessoas da nossa equipe, até para outros de fora às vezes, para que eles se qualifiquem mais e se transformem em professores de verdade, façam uma carreira acadêmica, como deve ser. Então a gente consegue o ensino, a gente consegue pesquisa com esse banco de dados internacional, que se chama IQIC, IDE, International Quality Improvement Collaborative for Congenital Heart Disease. O que quer dizer isso? É um banco de dados internacional, onde vários centros em países em desenvolvimento mandam os dados para lá. Hoje é um banco de dados com mais de 400 mil pacientes. Então, quando às vezes a gente quer fazer uma publicação, a gente pede para esse banco de dados, olha, a gente queria fazer estudo sobre uma determinada doença, transposição das grandes artérias. Eu quero ver todos os doentes que foram operados em todos os bancos, em todos os centros, de 2010 a 2020. Eles mandam a estatística pronta para nós. Não identifica nada, né? Qual foi a mortalidade, quais foram as complicações, e a gente consegue fazer publicação científica. Então a gente faz o tripé ensino, pesquisa e assistência, que é o grande forte nosso, é assistência, né? Nos últimos 5 anos, a gente vem operando mais de 450 mil crianças. Sim. 450 crianças ano. Sim. 450 crianças ano. Doutor, nós estamos falando, e qual o tamanho? Muita gente, é delicado, né? Qual o tamanho dos coraçãozinhos que o senhor... Essa pergunta é boa também. Os pais sempre me fazem essa pergunta. É muito comum as mães me fazerem essa pergunta. E de uma forma simplista, o que a gente responde? Olha, o coração do nenê normalmente é do tamanho da mão fechada. E é mesmo. Normalmente é do tamanho da mão fechada. Então, é isso. Como que a gente opera, então, uma criancinha com 2,5 kg, que tem um coraçãozinho assim, pequenininho, porque a mão de uma criança de 2,5 kg é pequena. Então, o coraçãozinho, a gente opera sempre com lupa, e a gente tem uma lupa que aumenta de 3,5 vezes a 4,5 vezes. Então, a gente pega um negocinho assim, 1, 2, 3, 4. Fica um negócio grande. E a gente está falando de milímetros, de intervenções cirúrgicas, realmente. Intervenções cirúrgicas, Mas assim, não pode errar nada, a gente está falando de dentro. Nada, eu te faço aqui uma confissão, que para você ter uma ideia, por exemplo, eu só tomo água e vinho. E eu só bebo vinho de sexta e sábado. Eu não bebo de domingo, porque na segunda a mão não pode tremer, tem que estar perfeita. Não bebo de domingo e não bebo durante a semana, é 0 álcool. É só quando vou beber, é de sexta e sábado. Exatamente por isso, porque às vezes a gente anastomosar é unir. A anastomose une um vaso ao outro de 3 milímetros. E isso é feito com um fio, 7 zeros, 8 zeros, que é mais fino que fio de cabelo às vezes. Então, se você passar a agulha e uma agulhada for no lugar errado, que aquele ali fica meio torto, aquilo ali pode formar ali um coágulo, um trombozinho, aquele tubinho entupir e a criança vai morrer na UTI. Então, a gente é treinado constantemente para ser extremamente sistemático. Se eu passar um ponto e eu achar que não ficou bom, eu tiro. Eu passo ele 10 vezes até ele ficar perfeito. Porque a gente tem um limiar de erro muito baixo. Isso chama-se performance. A nossa performance tem que ser sempre a mais alta possível para ter um bom resultado com a criança. E como lidar, o senhor pessoalmente, que é um ser humano que está por trás de tudo, lidar com a questão, lógico, ninguém quer a mortalidade. Hoje eu não sei se o senhor tem estatística. Sim, nossa mortalidade hoje é uma das menores do Brasil. E quando acontece... 4,83, foi a última, quer dizer o quê? Cada 100 crianças que a gente opera, independente da doença, vão morrer 4 a 5.
e 95 vão ficar vivas. Só que tem várias crianças, dessas 95, 30%, 20% a 30%, que nasceu com metade do coração. São crianças que a gente consegue fazer procedimentos para que elas vivam com metade do coração. O coração normal da gente tem lado direito e lado esquerdo. O lado esquerdo bomba o sangue para o corpo, o lado direito para o pulmão. Tem crianças que nascem só com o lado direito, outros só com o lado esquerdo. E é isso. E a gente faz procedimentos, são estagiados, que a gente chama, a gente opera quando nasce, depois novamente entre 6 meses e 1 ano, e depois novamente entre 3 e 5 anos, o terceiro estágio. Então são tratamentos estagiados, mas é possível se viver com metade do coração. Nossa. Doutor, e esse é o principal problema que a gente enfrenta ou não? Qual que é o principal problema de saúde hoje das crianças? Não, esse é um dos problemas. Existe uma prevalência de doenças, né? A mais comum é a chamada comunicação interventricular, que o sangue se comunica de um lado para o outro. E no coração normal, o sangue não deve se misturar do lado direito com o lado esquerdo, porque o lado esquerdo bomba o sangue para o corpo e gera essa pressão que a gente mede no braço, quando vai na UPA, no postinho. O lado direito não, o lado direito trabalha com uma pressão baixa, porque ele tem que bombear só para o pulmão que está aqui pertinho, tem uma resistência menor, o sangue vai, passa, volta, mais fácil. Então eles bombeiam o mesmo volume, a mesma quantidade de sangue, mas com pressões diferentes. Tem explicação, é coisa de Deus, esse funcionamento do coração, igual o senhor explicou agora? Eu acho você acha que tem agora, não é possível, não é tão perfeito, tudo né? É coisa de Deus, né? É muito perfeito, né? Tudo é coisa de Deus, né? Eu acho que nada na vida da gente é por acaso, né? Então, mas é tão perfeito assim, né, doutor? Não tem explicação, né? É um órgão perfeito, realmente impressiona. Não. Doutor, o senhor falou em crescimento da FunFarm ali, o senhor tem um sonho, que é a criação, a construção do hospital de coração infantil pelo SUS. A gente já tem um projeto em andamento com a destinação aí, foi feito um anúncio de 60 milhões pelo deputado federal Luiz Carlos Mota, ele quanto relator do orçamento da União no ano passado, né? E com o apoio também do deputado estadual Valdomiro Lopes. Como é que está essa questão? Vai demorar algum tempo ainda para sair do papel? Porque vai se precisar formar uma mão de obra também, sucessores, né? Bom, não sei se o senhor está preparando já. Sim, nós já temos mais 2, estamos em busca de outros, na verdade. E isso daí, e para encontrar essa turma, hein, doutor? Veja bem, o que acontece? Tudo isso que você falou, que você acabou de relatar, é algo público, né? Já saiu nos jornais, todas as pessoas sabem, eu vou aqui reforçar. O que acontece é que o nosso serviço, em 2010, começou uma parceria com uma ONG americana chamada Children's Heart Link. Então, o link do coração da criança. O que a Children's Heart Link faz? Ela é uma ONG, ela não envolve dinheiro, ela não doa dinheiro para nós, ela só envolve educação, educacional. Então, o que a Heart Link faz? Ela pega nossa equipe, agora mesmo, sábado, estão indo 6 pessoas da nossa equipe para Boston, vai lá para Harvard e vão ficar lá 15 dias. Então, eles pagam passagem aérea, alimentação, lugar para eles ficarem. Nossa equipe vai ficar lá treinando ECMO, que é que nós estamos fazendo a feijoada com o Ed agora para poder comprar a máquina. Já a gente fala nisso. Falar. Então, o que acontece? Eles estão indo para lá e a equipe de serviços, nossos mentores, vamos dizer assim, é a Mayo Clinic de Rochester, que por muitos anos já foi eleito o melhor hospital dos Estados Unidos, então, um dos melhores do mundo. Eles vêm, a equipe deles vem até nós e passa aqui normalmente 1 semana, 10 dias. Então isso acontece desde 2010. Com isso, e isso é muito importante, eu tenho que agradecer aqui ao Dr. Jorge Fares, que sempre foi diretor. Um abraço para o Dr. Jorge, né? Exato, Dr. Jorge, no início era o Dr. Horácio, na verdade, que assumiu, lá o Dr. Horácio, que agora assumiu novamente o FunFarm, e o Dr. Horácio nos apoiou muito, porque ele apoiava, ele gosta disso, né? Ele apoiava muito essa nossa parceria com os americanos, ajudava e tal, e depois o Jorge continuou junto, ajudando. Então, o que aconteceu?
com esse tempo todo de parceria, que são mais de 15 anos, a nossa equipe veio melhorando muito em qualidade. Então hoje tem protocolos para tudo dentro do nosso UTI. Lá o paciente, até para respirar para a direita, para a esquerda, fala que tem um protocolo. Tudo está escrito. Não existe mais, faz assim que dá certo. Não, está tudo escrito. As pessoas seguem normas, seguem rotinas, seguem protocolos. É tudo padronizado. Sabe método Toyota? Cada um vai apertar o parafuso 4 voltas e não é 5, não é 3. Lá é tudo assim. Então isso fez com que a gente conseguisse uma das menor mortalidade do Brasil, se não a menor, uma das menores. Assim, resultados excelentes. E isso fez com que nossos pares, ou seja, os médicos que trabalham com coração de criança no Brasil, reconhecessem. Entendeu? Então, a gente faz sempre congressos, as pessoas vêm, vê e tal. Então, o que a gente percebe hoje é que, por exemplo, existem cidades onde até tem cirurgia de coração de criança, mas que quando o cardiologista pediátrico, que é o clínico que atende a criança, tem uma criança muito complexa, ou uma família muito importante ou recomendada, eles acabam mandando para São José do Rio Preto para a gente tratar. Como uma garantia então, de que tipo vai... assim, lá vai dar certo. Então a gente carrega essa responsabilidade também, né? A equipe toda, e a equipe sabe disso, né? Então, respondendo a sua pergunta, voltando ao primeiro hospital de coração de criança que atende SUS, que a gente quer fazer, eu sempre falo isso, porque o Eike Batista fez um no Rio de Janeiro, mas só para convênio particular, aí não adianta, né? A doutora Rosa Célia, que é uma cardiologista pediátrica que comanda lá e tal, super competente. Então, assim, então nós temos que, qual é a proposta hoje? Diante de toda essa falta de atendimento, porque nasce 20 mil, opera 8, tem mais de 10 mil, tem uma demanda. Algumas morrem no caminho, tem uma demanda de 10 mil, SUS. Isso é uma barreira, isso é um obstáculo para a nossa instituição, porque o nosso gestor vira e fala, poxa vida, se o ano passado operou 520, deu 3 milhões de prejuízo, você quer operar 1000, porque a nossa proposta hoje é simples, é duplicar o modelo que nós temos. Isso demanda recursos. Não de um dia para o outro. Sim. Um projeto de naturalmente 5 anos, vai evoluindo. Evoluindo para duplicar o modelo que nós temos hoje. Para duplicar esse modelo, então o prejuízo vai ser 6. Quem vai pagar a conta? Entendeu? Então sempre esse é o grande problema. Quem vai pagar a conta? A sustentabilidade dos serviços de coração de criança. Esse não é um problema nosso, só de Rio Preto, é um problema no mundo. Essa parceria que nós temos com a Children's Heart Link, a gente inclusive vai ajudar, nós já somos orientadores, igual a Mayo Clinic é nosso, nós já somos mentores de um serviço em Angola. Já fui lá em Angola com o pessoal, avaliar, operar, então a gente foi uma vez só, estamos esperando eles organizarem o que a gente pediu para fazer uma segunda ida, a ideia é ir uma, 2 vezes por ano. E a tecnologia ajuda muito, né, doutor? Mostra aqui. A tecnologia ajuda, eles participam do vídeo, olha o vídeo, né? Mostra como é que tá. Brasil treinar, tudo perfeito. Mas, o que acontece? Como a gente tem aí 10 mil crianças no Brasil que não operam, que não tratam, porque não tem onde. Então, o que eu estou propondo para a nossa instituição? Gente, nós já temos um modelo que funciona. Tudo bem, é caro, porque o SUS é insuficiente e tal, mas a gente consegue fazer funcionar. Vamos construir algo onde a gente transforme a nossa cidade, São José do Rio Preto, que já é hoje, entre os pares, reconhecido como um centro de excelência. Inclusive a gente foi reconhecido também pela Children's Heart Link em 2021 como centro de excelência no tratamento de coração de criança, e para isso exige um monte de requisitos que a gente cumpriu, mas na prática hoje nós somos reconhecidos pelos pares como um centro de excelência para tratar coração de criança. Então vamos pegar esse modelo e vamos duplicar. E vamos transformar a cidade de São José do Rio Preto numa referência. Assim como nós temos Barretos, quando em qualquer lugar do Brasil você fala câncer, todos sabem que se trata câncer em Barretos. Nós tratamos também muito bem aqui em Rio Preto, seja na Santa Casa, seja no HB, a gente também sabe fazer. Mas todo mundo sabe que Barretos é uma referência para câncer. Então a gente pode fazer isso em Rio Preto e ter o maior centro para se tratar coração de criança do Brasil, tratando 1000 crianças por ano. Esse é o objetivo, é dobrar a nossa amostra de hoje. Se vamos conseguir isso ou não, não sei.
Por quê? Existem várias barreiras, não é só construir o prédio. O prédio, nós temos o espaço junto ao Hospital da Criança, precisa ser junto do Hospital da Criança. Por quê? Porque a criança opera do coração, mas ela às vezes tem problema renal, cerebral, então a gente precisa estar próximo dos outros especialistas que atendem essas crianças. Então tem que ser junto do Hospital da Criança, que existe o espaço, existe o local, está tudo certo. O problema maior não é só a construção. A construção é um ponto fundamental, porque vai ser uma construção aí que vai custar 100, 200 milhões, né? Mas nós tivemos já uma coisa que deu um pontapé inicial, estamos esperando balançar a rede, né? Que foi o deputado Mota, que foi relator do orçamento, se eu não estou enganado, 2023, acho, não foi 24, nós estamos em 26, acho que foi 23. E nessa relatoria do orçamento ele colocou lá 60 milhões para ele ter esse projeto de construir o primeiro hospital de coração de crianças do Brasil. Esse dinheiro não chegou ainda, teve todos os problemas da emenda, que é público, todo mundo vê, né? Já viu aí na televisão toda hora, mas a gente torce para que chegue, a gente tem conversado com ele. Aliás, Rodrigo, eu aproveito aqui para dizer e agradecer muita gente. Desde 2001, quando cheguei aqui, 2002, o deputado Valdomiro Lopes doou os primeiros 100 mil reais de emenda para comprar o primeiro aparelho de ventilação mecânica. Foi comprado, que foi posto na sala para operar a criança, foi com dinheiro de emenda, na época ele era deputado. E alguns instrumentos que a gente usa até hoje, tá? Ele sempre veio ajudando nós. Recentemente ele comprou 2 aparelhos de ecocardiograma que ficam na sala, nunca deixou de ajudar nós, Valdomiro. E muitas coisas aconteceram, assim como o deputado Mota agora quer construir esse primeiro hospital de coração de crianças do Brasil. Muitas outras pessoas ajudaram no caminho. Então, por exemplo, atualmente a nossa estrutura foi construída com 12 milhões e 800, que foi um projeto que nós mandamos. O Rodrigo Garcia, que estava no lugar de Dória, ex-governador, deixou lá a coisa organizada. Depois ele não se elegeu, entrou o Tarcísio, mas o nosso secretário de saúde, doutor Eleusis, que é de Rio Preto, viu que o dinheiro já estava reservado para aquilo e acabou liberando o dinheiro, porque já era algo que estava contingenciado. Com esses 12 milhões e 800, nós construímos 2 salas cirúrgicas absolutamente novas, de última geração. Então, de última geração, fluxo de ar laminar, com tudo que você imaginar saindo do ar, te convido para ir lá conhecer. E uma UTI que era 23, passamos para 30 leitos, com todos os equipamentos. Então, assim, desde Valdomiro, depois agora Mota, Eleusis, Tarcísio, Rodrigo Garcia, são tudo pessoas que eu estou citando aqui. Eu sou totalmente apartidário, eu não sei nem que partido eles pertencem, mas eu acho que é justo a gente citar que são pessoas que estão no meio político e que nos ajudam, né? E está aberto, nos ajudam. E está aberto para os outros também, né, doutor? Está aberto para os outros, porque a gente precisa disso. Se não conhecer o trabalho, vai lá, né, doutor? Então, todo mundo convidado para ir lá, estão convidados, é um prazer receber. É só telefonar para minha secretária Maíra, o telefone é 1799-737-5025. 1799-737-5025. Combinar com Maíra, que eu recebo pessoalmente as pessoas. Eu gosto muito de receber. O prefeito Fábio agora vai lá, agora nesse mês que vem, marcou lá 11 horas da manhã, porque é o horário que eu já operei a primeira criança, saí da cirurgia, e eu tenho das 11 até 1 hora da tarde, livre. Então eu gosto atender as pessoas, mostrar para as pessoas, e aí depois eu vou operar o segundo doente. Eu estou lá o dia inteiro, eu só trabalho ali, eu não saio daquele hospital, eu sou funcionário exclusivo daquela instituição. Então, todas essas pessoas ajudaram. E por que é importante ter esta conjunção? Eu esqueci, sabe quem? Do vereador Renato Pupo, que recentemente nos ajudou com uma verba também, que a gente está comprando um equipamento com uma verba que não chegou ainda, mas já foi assinada, autorizada e tal. Agora os vereadores são deputados municipais, o ex-prefeito Edinho brincou. Eles têm agora emendas impositivas também. Emendas impositivas, exato.
ele foi, aliás, acho que foi uma emenda impositiva, não tenho bem certeza, não entendo bem sobre isso, mas foi o dinheiro que ele nos arrumou e enfim. Então, assim, a gente tem muitas pessoas que, graças a Deus, entendem o nosso trabalho e a gente precisa, porque, de novo, a maior parte dos nossos pacientes são SUS e eles a conta não fecha. Então, a gente precisa ter essa complementação para dar sustentabilidade na coisa. Então, a gente agora, paralelo a tudo isso aí, aconteceu uma coisa muito interessante, que foi o Zé Neto e Cristiano. Eu ia perguntar justamente, qual que é o que representa o apoio dos artistas, né, do Zé Neto Cristiano, da própria Paula Vaccari, que é a mulher do Cristiano, isso. do Ed, que está fazendo a feijoada do Ed em benefício da Cardioped. Nós estamos conseguindo, graças a esse pessoal que você citou, uma coisa que os americanos nos cobram há muito tempo. Nessa parceria que a gente tem com a Children's Heart Link, eles sempre nos cobram. Olha, tratar coração de criança precisa ter sustentabilidade em qualquer lugar do mundo. Eles falam, até para nós aqui nos Estados Unidos é caro. Lá não tem SUS. Não tem SUS. E custa em média uma cirurgia lá $80 mil. Agora, você imagina se aqui paga R$28 mil, transforma isso em dólar, 28 dividido por 6, dá nada perto dos $80 mil, entendeu? Então, assim, eles sempre nos cobram, vocês precisam envolver a sociedade para que a sociedade sempre participe. Mas existe uma diferença cultural muito grande entre Brasil e Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe uma cultura de doação. Eu mesmo já fui lá, nesta Children's Heart Link, eles fazem um evento todo ano chamado Gala Party. E neste gala, então são 300 mesas, com 6 pessoas por mesa, lá tem deputados, senadores que vão lá, e eles depois fazem leilão. Então, por exemplo, eu levei uma garrafa de vinho brasileiro e doei para eles, e eles fizeram leilão, a garrafa de vinho custava R$100, mas eles arrecadaram $10 mil. Então o cara compra, eles gostam disso, o americano gosta, eu dou 5 mil, 2 mil, 7 mil, 10 mil. Então, eles, leilão. A gente vê como no filme, né? A gente vê nos Exato, filmes. Nos filmes você vê isso, você não entende o que o locutor está falando, blá, blá, blá. Isso é muito rápido. Então eu já fui 2 vezes discursar lá e falar o que a gente faz aqui com o dinheiro que eles ajudam. Mas então a sociedade americana, ela ajuda muito. Nós brasileiros não temos esse hábito. Por quê? Porque a gente pensa, eu vou doar meu dinheiro para tal lugar, será que esse dinheiro vai ser bem usado, vai ser mal usado? Então isso é uma das coisas que eu tenho percebido. As pessoas que doam o dinheiro, elas querem saber onde está sendo posto o dinheiro. Né? A gente sempre tem essa... Eu mesmo, eu ajudo a Mickey. Mas por quê? Porque eu estou lá na diretoria, eu vejo, eu sei o trabalho sério que eles estão fazendo na Mickey, então é um prazer, você entendeu? Então a gente precisa conhecer as coisas, por isso, de novo, que lá a nossa casa está aberta para receber todas as pessoas, e é um prazer receber as pessoas e mostrar um pouco do trabalho que a gente faz aqui. Então o que aconteceu? Por uma infelicidade, o Cristiano, da dupla Zé Neto e Cristiano, ele teve um filho com uma doença chamada tetralogia de Fallot. E aí isso tocou muito o coração da mulher dele. Ela se transformou numa mãe de um cardiopata. O nenê foi tratado, graças a Deus era um caso leve, ele vai ter uma vida absolutamente normal. Ficou bem, não operou conosco, operou em São Paulo, por N razões. Mas isso fez com que a Paula Vaccari se aproximasse muito de nós. E assim, ela é uma pessoa muito humana, uma pessoa muito bacana. Eu não conhecia, aliás, eu não conheço nem o Zé Neto Cristiano, nunca encontrei com eles. Mas, assim, ela é uma pessoa muito legal, muito bacana, e é sempre muito junto da Andréia, que é a esposa do Edmar, que é o empresário deles. Então, a Andréia, com outras amigas, sempre começaram a frequentar nosso serviço e tal, conhecer e tal. Bom, de tal forma que hoje a Paula Vaccari é a nossa embaixadora. E tem as madrinhas, que formaram então um grupo de mulheres, de pessoas da sociedade, com o intuito de ajudar a Cardioped Brasil. Entendeu? E aí a Paula conversou com o Ed sobre fazer um evento e tal, eles queriam fazer um evento, e o Ed falou, não, eu tenho uma feijoada agora, já vamos fazer já então esse evento. O Ed foi lá conhecer nosso serviço,
viu a nossa seriedade, a forma como a gente trabalha, e falou, ó, nós estamos juntos, de agora em diante minhas feijoadas vão ser sempre doadas para Cardioped Brasil. Eu falei, então, só tenho que te dizer gratidão, né? Muito obrigado. E aí, então, teve aquele pré-lançamento, onde a gente se encontrou. Sim. Eu expliquei algumas dessas coisas lá. E agora vai ter feijoada, dia 14 de junho. Fica já o convite aqui pro pessoal aí. Acho que vai ser no recinto, né? Sim. Tem várias mesas, tem mesas de 60 mil, de 30 mil, de 10 mil. E tem ingressos de 200 reais. Né? É uma feijoada para 3 a 4 mil pessoas, o Ed falou. E a gente está muito otimista, porque esse dinheiro que vai dar, agora a gente já vai comprar uma máquina de ECMO, que se chama ECMO, que é extracorporal membrana oxigeneira. Significa o que isso? Significa que quando a gente opera uma criança do coração e o coração não tem força para bater depois, se a gente desligar a máquina lá embaixo, a criança morreu na cirurgia. Com esta máquina, a gente vai poder, se o coração não tiver força, colocar ele conectado a essa máquina, ele vai poder ter 1 semana para o coraçãozinho se recuperar. Entendeu? Sim. Doutor, hoje já tem um equipamento já. A Cardioped tem já um equipamento. A gente não tem um equipamento. A gente teve um show do Zé Neto e Cristiano que eles fizeram e doaram o dinheiro para a Cardioped. Tá lá na Funfarm, o dinheiro está lá guardado. A gente está comprando a primeira máquina. Vai comprar a primeira máquina. Com a feijoada do Ed, vai comprar a segunda máquina. Esse é o objetivo, e as máquinas vão ter nome, vão se chamar Zé Neto e Cristiano. E que representa esses equipamentos novos? Esses representam o quê? Que, por exemplo, se no ano ia morrer 10 crianças, 3 a 5, de 30% a 50% dessas 10 que iriam morrer vão se salvar. Na verdade, não vai morrer mais 10, vai morrer 6 ou 7. A gente vai conseguir salvar 3 a 4. 3 a 5, na verdade, isso é o que os trabalhos científicos falam. Então a gente vai conseguir, mas se fosse uma, já seria uma família a mais que ia voltar para casa com seu filho, entendeu? E isso não tem preço. Também. Isso não tem preço. E aí, assim, como é um equipamento novo, é uma tecnologia que a gente não domina, e assim, entenda o seguinte, esse é um equipamento que você põe na criança, ela pode ficar até 1 semana, 2 com esse equipamento. Depois disso, começa a causar problemas no corpo da criança. Então aí a gente tem que implantar um coração artificial. Então nós já tivemos uma reunião esse mês, nossa equipe já está, estamos nos preparando, porque a gente sabe que tendo essas máquinas até o ano que vem em funcionamento, a gente vai provavelmente implantar o primeiro coração artificial de São José do Rio Preto. Acredito que isso deva acontecer nos próximos meses. A gente está se preparando, não é chegar lá e falar, vamos lá fazer, não é assim. E nós estamos falando de SUS, hein? E esse equipamento vem de onde, doutor? Esse coração artificial? O coração artificial, o governo acabou de autorizar. O ECMO não autoriza. E cada criança que põe ECMO custa R$80 mil. Então, essa é uma outra coisa que a gente vai ter que procurar o governo de São Paulo para ver se eles nos ajudam dando pelo menos 1 por semana, 4 no mês. Porque são poucas crianças que vão precisar, né? E também tem um detalhe importante, esse ECMO não é para atender só as crianças que operam do coração, é para atender também algumas doenças de outras áreas da UTI neonatal, que às vezes acontece, às vezes uma picada de escorpião faz uma disfunção do ventrículo muito grande, o coração não tem força para bater, você precisa pôr em ECMO, funciona uma veia aqui, uma artéria aqui, põe a máquina e deixa o coração descansar enquanto você faz toda a medicação 1 semana. Sim. O coração artificial, ele é uma tecnologia absurda. O nome correto é Device de Assistência Ventricular, né? Então hoje tem um chamado HeartMate, que é o que foi autorizado. E o senhor já domina a tecnologia dele, já sabe como é que funciona? A gente sabe, já viu em congresso e tal, nunca fiz, nunca operei. Então vai existir algum momento, a gente não para de estudar, né, doutor? Vai ter que se adaptar para ver. Acreditando que em algum momento a gente vai trazer algum colega que já fez para operar junto e vamos ter que fazer isso aí. Sim. E esse equipamento é uma empresa específica que faz esse equipamento? É uma empresa específica que faz, americana, né? Vem dos Estados Unidos. Olha só, vários tipos de tamanho, dependendo da idade, do peso da criança. Sim. Olha só, aqui nós chegamos. E o senhor viu mais alguma coisa de tecnologia, doutor? Não chegamos no limite ou ainda tem muito para avançar ainda? Não, eu acho que porque aí é isso aí depois do transplante, né? Eu acho que o futuro, a gente vai
Tem duas coisas. Primeiro, eu trabalho com nanotecnologia e o trabalho com genética. Acho que é tudo com genética. Então, eu não acredito que daqui a 30 anos, 50 anos, vão estar abrindo o peito de uma criança para fechar um buraquinho. Sinceramente, acredito que vai tirar um pouquinho de sangue, coloca lá um vírus que carreia o DNA correto, vai lá e fecha o buraquinho. Olha. Por que a gente corta um dedo e o dedo cicatriza? As células ali se reproduzem e cicatrizam. Então, esse mesmo processo vai se conseguir para fechar o buraquinho. Agora, tem defeitos, como quando nasce com os vasos trocados, aí eu acho que vai ser um pouco mais difícil. Aí vai ter que operar. Vai ter que operar. Vão sobrar esses casos, né? Porque o que acontece? O coração é o... Vai precisar do cirurgião. Vai precisar do cirurgião. Esse vai precisar sempre, porque o coração é o primeiro órgão que se forma. Aproximadamente, com 42 dias de gestação, após o momento da fecundação, nos primeiros 42, 45 dias, o coração se forma, para ele já começa a ter movimentos, nele bombeia sangue, entre aspas, para os outros órgãos, para que os outros órgãos vão se formando. Então, é muito difícil, quando a pessoa descobre que está grávida, a má formação já aconteceu. Entendi. Entendeu? Não tem preço, pessoal. Vou fazer um relato aqui, pessoal. Eu estive lá com o doutor, recebendo um encontro anual, que acredito, das crianças que passaram pela cirurgia. O senhor recebe as crianças transplantadas, um encontro de quem passou pela cirurgia que o senhor fez. E nós temos lá crianças com idade já adolescentes, né? E é muito bacana o carinho que eles têm pelo senhor. São considerados filhos ou não? Como é que são como se fossem filhos, né? Tem pacientes que, assim, falam o nome, a gente já fala, nossa, fulano, como é que tá? Isso acompanha as famílias, vai prestar vestibular, conquistou isso, fez aquilo. Bom, acompanha a distância a vida da... Tem uma paciente que eu operei ela com 5 aninhos, ela se formou médica agora ano passado, eu fui na formatura dela. Fui na formatura e tal, chama Giovana, posso até falar aqui. Sim. Foi uma coisa pública, saiu nos Instagrams da vida. Então, a Giovana, o que acontece? Ela se formou médica, ela ia se formando, então durante o curso eu falei, vai lá assistir cirurgia de coração comigo, conversar comigo. Então ela foi lá 1 ou 2 vezes e a gente conversou e eu disse, olha, você estuda bastante, se forma uma boa médica, depois vai fazer oftalmologia, porque oftalmologia 100% da população precisa. Em algum momento da vida nossa, a gente sempre vai precisar de óculos. Aqui, ó, óculos, né? Então, a gente sempre precisa de óculos. Então, todas as pessoas precisam, falta muito esse profissional. Então, e ela está estudando agora, se preparando para prestar prova de oftalmologia. Olha. E assim tem muitas histórias. Ontem mesmo eu operei uma criança que eu tinha operado quando nasceu, depois eu operei ele nasceu sem uma válvula no coração, aí eu operei com 4 anos, coloquei uma válvula. Ele cresceu, agora está com 13 anos, a válvula calcificou, aí eu tive que implantar uma outra válvula ontem, foi uma cirurgia grande, acabou tarde da noite. Então é assim, então a gente vai... E ele vai ter que passar por algum outro... A gente é a melhor válvula que existe no mundo. Então, assim, que o laboratório diz que demora 20 a 30 anos para calcificar. Como ele tem 13 anos, a gente já conseguiu pôr uma válvula de adulto. Então eu espero que dure 20, 30 anos aí. Nossa, e não tem preço. Ele é eternamente graças às crianças. As famílias, né? É engraçado porque a gente vai criando vínculo com algumas famílias. Não são com todas, porque a gente opera 2, 3 crianças todo dia. Mas a gente sempre conversa com todo pai, toda mãe. Mas tem algumas famílias que sempre marcam a gente, né? Bacana. E gente, igual você falou do Amapá, a gente eu vejo porque tem muita repercussão nos estados o trabalho aqui também. Não chega às vezes para o senhor as reportagens, né? Mas pesquisando para fazer essa entrevista, aqui a Cardioped nacionalmente a gente tem uma pessoa lá agora, o Jurandir. E o Sérgio, Jura, né? Um abraço pro Jura, hein? Um abraço pro Jurandir. A pessoa tem feito um trabalho... O Sérgio também é captação, né? Sim, exato. Eles fazem captação e eles fazem uma coisa importante que é a relação institucional. Então, essas reportagens que acontecem, Acre, Rondônia, todo lugar aí, ele sempre me manda. Antes eu não ficava nem sabendo, agora ele manda para mim, entendeu? Porque ele está sempre, é um jornalista. Sim.
E aí ele então sempre me manda e tal, e eu fico sabendo, é gratificante. Eu acho que, eu sempre tenho falado, né? Eu, Ulisses, pessoalmente, a medicina me deu tudo. A medicina me deu os amigos, a medicina me deu... Porque não existe uma profissão melhor do que ser médico. Porque o médico, onde você chega, se você for um profissional sério, você é respeitado. Se você não for preguiçoso, você trabalhar, você ganha dinheiro. E a coisa mais importante, número 1, você ajuda as pessoas no momento em que ela está mais precisando. No momento que ela está no fundo do poço. Porque a gente pode ter o dinheiro que quiser, pode ter o carro que quiser, a casa que quiser, pode viajar para onde quiser, mas quando você não tem saúde, nada te serve. Não adianta, nada te serve. Eu posso ter 500 garrafas de vinho em casa. Se eu tiver com uma diarreia, com uma dor de barriga, eu não vou tomar vinho. Então você tem que ter saúde. Saúde é a coisa mais importante. Você tendo saúde, né? Então o médico cuida disso. Cuida daquilo que é mais frágil nas pessoas. Então eu sou muito grato a ter tido a oportunidade de fazer medicina, que foi, eu sempre digo, fui o primeiro médico que nasci em Cambira, lá na minha cidadezinha, primeira pessoa nascida lá que se formou médico, né? Foi uma oportunidade, assim, uma coisa de Deus mesmo, porque... Então é isso. Então, é isso. Né? A gente faz com amor, eu acho que tudo que você faz com amor, com carinho, com dedicação, dá resultado bom. Por isso que a gente vem, desde 2001 aí, vem crescendo com a ajuda de N pessoas, ninguém faz nada sozinho. A gente vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo, e vamos ver se a gente consegue deixar daqui a alguns anos esse hospital de coração de criança para a cidade. E eu sempre brinco, né? Eu quero estar sentado de pijaminha velhinho, porque tem que estar vivo, é uma coisa boa, né? Velhinho lá. Receber as homenagens em vida, né, doutor? Então, nem homenagem, isso não importa muito. Não, mas quem trabalha tem que ser reconhecido, tomando né? um cafezinho de pijama, já velhinho, e pensando, puta merda, olha, ficou um negócio lá que está operando 1.000 crianças por ano. Esse sentimento que o senhor vai passar no futuro, eu vi o Bozola na questão dos queimados lá. Ele é emocionado por finalmente conseguir trazer para... Também o Valdomiro Lopes, uma emenda de 7 milhões de reais. Sim, ele ajudou. De fazer esse centro de tratamento de queimados numa ala. Eu tive lá no terceiro andar, se não estiver enganado, do prédio ali do hospital de base, o tamanho que vai ser aquilo. Eu não fui lá ainda. Mas emocionadíssimo também. Em 2001, quando comecei aqui, que me apresentaram o Dr. Bozola, aliás, sempre um abraço, um beijo, porque ele sempre me tratou muito bem, um carinho enorme, Dr. Bozola. A primeira coisa que ele me falou, eu estou lutando aqui para ter um centro de queimados, não sei o que. Então eu acredito quando você me fala que ele chorou, porque assim, é uma coisa que ele lutou há anos. Ele era inconformado a gente não ter um centro de queimados. E queimadura grave mata, né? Sim. Morre. Sim, então, assim, ter esse recurso aqui para nós é muito importante. Sim. E vai ter também, o senhor também vai conseguir, com a graça de Deus. Doutor, o senhor gostaria de deixar algum... o senhor já falou da importância da saúde, mas algum recado para as pessoas sobre essa questão de... Porque o senhor falou, veio de uma cidade muito pequena. Hoje é difícil um menino lá da cidade pequena, que tem tecnologia, tem celular, tem condição de fazer tudo. A gente estudando chega onde que tem que estudar muito, né? Essa molecada que está no celular principalmente, se o senhor pudesse dar um recado para essa turma, que sem o estudo, sem o trabalho, não consegue se atingir a meta, né? Sim. Isso é claro, né? Igual a Giovana, o senhor falou também da menina. Boa, senhor, dando um conselho, né? Para a turma ouvir e falar, olha, porque ver o senhor operar o coração de uma pessoa, aquilo que o senhor falou, abrir o peito de uma pessoa, ter uma confiança no médico, não é qualquer um que chega, né? Não é fácil, né, doutor? Não é fácil. São anos de dedicação, né? São anos de dedicação. Menos celular, né, pessoal? Menos celular, mais estudo, né? Vamos, né, doutor? É por aí? Eu acho assim, hoje a gente está num mundo de informação, né? Assim, fácil. Se qualquer pergunta, se perguntar quem unificou a Itália e que ano foi, você escreve ali, você não precisa saber que foi Vitório Emanuele II, 1886, você não precisa ir na balsa, não precisa saber. Aquela das enciclopédias. A gente tinha que sair lá na biblioteca, não precisa ir longe. Em 2000, quando eu finalizei meu doutorado em 2002,
2000, então, no ano 2000, eu estava em São Paulo, eu saía do INCOR, pegava o ônibus, ia até a Bireme, chegava lá, levantava os artigos científicos que eu queria para o doutorado, que eu estava fazendo doutorado, escrevia no papel, dava para o mocinho subia, pegava as revistas e xerocava os artigos científicos. Eu tinha 2 pastas assim, de artigos científicos sobre a doença que eu estava estudando no meu doutorado. Em inglês, doutor? Os documentos em inglês? Tudo em inglês. E aí tem que estudar inglês. Então essa é uma história à parte pessoal minha, né? Sim. Que eu... O professor fala inglês fluentemente? Graças a Deus, fluentemente, mas igual índio, né? Porque o que acontece? Eu tenho 55 anos. Quando a gente começou a parceria com os americanos em 2010, eu percebi, falei, como é que eu vou fazer essa parceria se eu não falo inglês? Eu sou o líder. Como é que eu vou fazer essa parceria? Eu fui falei com a Heloísa Matos, e aí ela me falou, eu comecei numa escola de inglês que ela tinha, e eu ia lá, todo dia de manhã. Eu falei, só que eu quero começar do zero. Ah, não, vamos fazer uma provinha. Eu falei, não, eu quero começar do livro -1, se tiver. E eu comecei do livro -1 para entender, porque tem algumas coisas na base do inglês que é interessante a gente entender. E aí, eu comecei a fazer, fui. Fiz todo o curso fazendo prova, completei todo o curso e depois eu continuei com o professor, conversei com ela, você me autoriza, teu professor dá aula particular, aí ele vai no hospital para mim, porque foi aumentando o volume de cirurgia. Sim. De tal forma que eu fiz de 10 a 20. Durante 10 anos eu fiz aula de inglês de segunda a sexta-feira, das 7 às 8. Com o professor Lincoln. E aí depois nós calculamos lá, tinha uma cafeteira, a gente tomou mais de 300 litros de café nessa brincadeira. Mas então eu estudei inglês durante 10 anos. Isso me permitiu, eu já fui dar aula na Espanha, lá no próprio Estados Unidos, as 2 vezes que eu fui nesse Gala Party que eu comentei, é tudo em inglês, obviamente. A gente fala inglês, mas quando você aprende velho, comecei com 40 anos, você sempre fica com sotaque. Eu falo muito melhor italiano, que eu aprendi novo, né? Meu avô veio da Itália, toda a minha família é italiana. Eu sou, por parte de pai, os 4 bisavós vieram da Itália, e por parte de mãe, meu avô com a minha avó vieram da Itália. Então, assim, por exemplo, quando fui fazer vestibular, eu não sabia que a palavra era fatia de pão, porque eu só tinha aprendido feta de pão. Mas feta é italiano, é fatia em italiano, feta. Eu só sabia falar feta. Eu aprendi estudando para o cursinho para fazer o vestibular. Entendeu? Então, assim, o italiano e também é mais parecido com nós, né? O inglês também tem muito latim, mas o italiano tem muito latim. E aí, então, o italiano eu estudei 2 anos e meio de italiano e eu falo fluente italiano, mas todo ano eu estou lá com os parentes da Itália e tal. A gente tem os primos, a gente tem muito contato. Então a gente sempre está lá. É uma situação. Você me perguntou do inglês, né? Então, o inglês a gente tem mais dificuldade. Eu falo, mas sempre com um sotaque meio ruim, mas falo. Sim, falo. Posso dizer para você que eu passo a noite conversando inglês, dou aula e tal. A gente sempre se prepara. Mas é um preparo, assim... Agora, fundamentalmente... As instruções do coração artificial vão vir em inglês. Só em inglês, né? Só em inglês. Então, assim, mas fundamentalmente, Rodrigo, eu diria para você o seguinte, que para qualquer pessoa que está iniciando uma profissão, né? A medicina é uma coisa muito linda. Se resolve se dedicar à medicina, faça. Se quer fazer medicina, faça com amor. Não importa a área que você vai escolher. Tem um leque. Tem pessoas que não gostam de conversar com o paciente. Ele vai ser patologista. Ele vai ficar olhando lâmina. Ele vai ser radiologista. Ele não vai nem ver o doente, ele só vai analisar as imagens. Depende. Tem outro que quer, minha esposa, como é pediatra, a Lília, por exemplo, ela é pediatra, ela conversa o dia inteiro. Eu vou na clínica dela, fico até com raiva, porque parece um parque de diversões. Ela beija as crianças, ela abraça, ela brinca, então é uma festa. Um abraço e um beijo para a doutora, porque eu conheci ela. Minha chefe, demais. E aí o que acontece? Ela é a porta-voz do senhor. A Lília, no evento lá do lançamento da feijoada, ela falou, eu que vou. Lília é uma mulher incrível. É uma mulher que está sempre junto, companheira, é uma mulher incrível, é realmente incrível. Foi uma grande sorte que eu dei. O Dr. Braille sempre falava isso, que eu tive muita sorte de casar com a Lília, e é verdade. Conheceu aqui em Rio Preto? Conheci aqui, ela é de São Paulo, mas como o pai nasceu em Mirassol, e tudo da região, né? Fazer vestibular aqui.
E aí, porque o pai queria que fizesse. E aí ela fez faculdade, fez pediatria e depois virou FAMERP. Ela é professora da FAMERP, tal, tá ali, de manhã ela está no hospital, à tarde está na clínica dela. Então, enfim, então eu diria o quê? Que você pode escolher a área que você quiser. Desde uma área igual eu, que opero em silêncio o dia inteiro, ou com minha esposa conversa o dia inteiro, ou um radiologista, ou, né, patologista. Que cabe a você. Cabe a você, você pode fazer, mas se for optar por fazer medicina, faça com uma coisa, um princípio básico, faça com amor. Sim. Porque a coisa mais triste que existe é quando a gente chega e vê um profissional que não tem amor no que está fazendo. É complicado. Isso aí é muito ruim. E eu sempre digo lá, né? Frustrado, né, doutor? Vai se frustrar, né? Você não pode vir para passar cartão. Entendeu? Isso aí tem que... Você passa, porque é ok, tem que estar dentro da norma, né? Tem que estar dentro da regra, mas não pode ser com esses pensamentos. Mesmo porque o senhor lidar com uma situação que a pessoa está lutando para viver. Você tem que fazer amor, porque você está mexendo com um ser humano, né? Sim. E aquilo, o senhor deve ouvir muito, a pessoa assim, pô, você vai salvar a vida, a pessoa vai ter uma família na frente, imagina os sonhos, né, das crianças. É uma coisa que é absurda, assim, né? Não é incomum a gente terminar a cirurgia. Eu sempre que eu saio, termino a cirurgia, eu vou falar com a família, é a primeira coisa que eu faço. Saio da sala e antes de chegar na minha sala eu já vou falar com a família. E a gente vê pai e mãe desesperados lá fora, que se jogam no chão, que ajoelham. Existem várias reações, outros me abraçam. A gente passa por várias cenas. Às vezes a gente olha pela janela e tem famílias, 10, 20 pessoas na frente orando, rezando. Então a gente passa por tudo isso. Recentemente mesmo, semana, tem 15 dias isso, um pai me perguntou: doutor, o senhor posso fazer uma oração? Pode, claro, né? E ele começou a orar, mas só que ele ficou orando uma meia hora. Uma meia hora, né? Mas eu fiquei ali grato, né? Grato, mas eu fiquei firme, mas era uma coisa que nunca tinha me acontecido, porque muitos pais já passei por essa situação, podemos fazer uma oração, doutor, eu queria rezar, eu queria isso, ou rezar, ou orar, enfim. Já passei várias vezes por isso, mas não uma coisa tão longa como aquele pai. Era realmente, já tinha operado, porque a criança chegou morrendo, a gente operou para abrir um buraquinho no coração, recuperou ela, deixou ela quase um mês na UTI, a hora que ela tratou a infecção, recuperou, aí que eu ia fazer uma cirurgia, começou 7 da manhã e acabou 8 da noite. Nossa. Então o risco da criança morrer era muito grande de fato. E eu sempre procuro conversar com uma certa delicadeza, mas sempre muito na realidade, para os pais entenderem que realmente a gente está indo, não é tirar uma verruguinha da pele, ainda que até tirar a verruga pode te dar infecção e complicação, mas não é uma verruga, é algo grave que a gente está mexendo. Então eu sempre tento posicionar os pais dentro da realidade. Enfim, então é assim que a gente faz, mas a gente já passou por inúmeras situações. E vai passar por muitas outras, que o senhor vai passar pela primeira vez. Sim, e não tem... A gente não para de aprender. A gratidão, né, doutor? A gratidão da pessoa. É interessante, a medicina é fantástica, né? A gente não para de aprender com os pacientes. É incrível. Cada um tem sua história ali, né? Cada membro da equipe do senhor tem uma história. A gente passa por histórias difíceis. Recentemente a gente teve uma criança que sempre colocava no Instagram e tal, e ele ficou 6 meses esperando o coração para transplantar dentro da UTI, que ele não conseguia andar, tomando medicação na veia, e acabou falecendo porque não teve um doador para ele. Qual a idade, doutor? Não vou recordar a idade dele agora, mas ele já era grandinho, uns 4, 5 anos. Davi chamava. Mas aí, uma coisa assim... E não pode fazer nada, não cabe a nós, não tem como fazer nada, né? A criança era de longe. Bom, primeiro que toda a equipe, todos os médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, extremamente abalados. Porque ele era um menino bacana, um menino legal, conversava com todo mundo, brincava. E depois teve que transportar o corpinho para a cidade de origem dele e tal. E aí estas madrinhas, lideradas aí pela Paula Vaccari, que ajudaram.
Então, assim, a gente começa a entender que a parte técnica é importante, mas é só um pontinho. Entendeu? É uma engrenagem muito grande. Faz parte do processo, né? É um processo muito grande. Você precisa ter maturidade, precisa ter compreensão das coisas para entender tudo o que isso significa, né, para as famílias. Então tem que ter amor, como em tudo. Se você não tiver amor na sua profissão, você não vai desempenhar bem. Sim. Doutor, para a gente estar encerrando o podcast, já agradecendo o senhor demais pela aula aqui de vida, né? Porque eu sempre falo, aprendo demais aqui no podcast. Como as pessoas podem ajudar? Tem espaço para voluntariado? A Cardioped precisa de gente para alguma situação. Os empresários podem contribuir na FunFarm. De que forma as pessoas podem ajudar? A FunFarm tem uma conta identificada como Cardioped Brasil, né? A gente não pede doação para ninguém, tá? Não existe. É bom ficar claro isso, né? Alguém às vezes senão golpe, né? Porque é brincadeira. Numa situação dessa, né? Ainda tem gente que quer. Se quer nos ajudar, é só entrar em contato com Maíra, que é a nossa secretária. Pelo contato que o senhor passou. No 1799-737-5025 ou 173201-5025. E Maíra passa o número da conta. A gente sempre pede para a pessoa identificar valor e tal, porque o dinheiro é da fundação, é da FunFarm, né? A gente precisa saber que está sendo doado aquilo ali para que a gente possa aplicar na área das crianças com coração. Porque, veja bem, hospital de base e tal, a gente atende 70% de SUS, então falta dinheiro em todos os lugares, não é só na cirurgia de coração de criança, né? Então, às vezes, o dinheiro pode ser usado em outra coisa. Então, a gente sempre pede, olha, fala que é para doar para o coração de criança, é nessa conta, identifica e tal, e aí a gente conversa com a diretoria compra as coisas que a gente precisa. De maneira imediatista, pessoal, você pode ir na feijoada, você pode contribuir, você vai ter um momento de lazer, conhecer o doutor que vai estar lá, né, doutor? Quiser bater um papo com o doutor, ele vai estar lá. E você pode comprar o ingresso e ir lá conhecer um pouquinho mais de trabalho. As madrinhas vão estar lá também, o pessoal vai estar todo mundo. Vai ter o show do Alexandre Pires. O Alexandre Pires, você vai se divertir e vai ajudar ainda, né? Talvez até o Zé Neto e Cristiano vão passar por lá. Eles mandaram um vídeo. Eles fizeram um vídeo, eu vi o vídeo, né? Que tal eles estão cheios de coisas, né? Eles estão, acho que, gravando um CD novo e tal. O DVD, DVD vai gravar um DVD. Exatamente, Então eles estão trabalhando bastante, graças a Deus, e enfim, e é isso. Bacana. Doutor, olha, agradeço demais o senhor pela presença aqui e volte sempre que precisar do Diário do Rodrigo Lima, a gente se coloca à disposição para levar as informações que forem necessárias. E o senhor não falou, mas teve visita já de muito jogador de futebol que foi lá conhecer. Eu tive com um deles lá, não sei se foi eu não lembro, foi um do Martinez. O Martinez jogou no Palmeiras. Eu acho que teve lá uma vez. De férias. O Martinez esteve lá, eu tive lá com ele no dia lá conhecendo. E outras pessoas que passam, né? Às vezes muita gente quer ir lá também no anonimato, quer ir conhecer, não quer fazer. É sempre um prazer, porque veja bem, aquele serviço que pertence ao hospital, à FunFarm, mas eu me sinto sempre meio que o pai do negócio, porque eu estou ali desde o primeiro dia, a gente selecionando, olha, essa pessoa tem cabeça, tem caráter para trabalhar com nós, essa não tem, essa não tem. Então, sabe assim, então a gente... Não dá para trabalhar com o coração, tem que ser razão também, né, doutora Lívia? Sim, então assim, a gente sempre tentando fazer essa gestão da melhor forma possível para que a coisa ande bem, porque a nossa área não permite muito erro, a gente tem que ser muito preciso em tudo que a gente faz. Então, nesse sentido, a gente sempre se sente meio que o pai da criança, né? Mas, enfim, a gente trabalha, é uma equipe maravilhosa hoje, para você ter uma ideia, tem 28 fisioterapeutas, mais de 160 enfermeiras, nutricionista, psicóloga, nós temos um dentista, o Fábio, que ele passa todos os dias olhando a boca das crianças, de quem está entubado, para não ir bactéria da boca para o pulmão e não dar infecção. Então, assim, é um trabalho que é feito ali dentro, que eu convido a todos para que queiram, que tiver interesse, vão lá conhecer, conversar com a gente,
conhecer, independente de doação ou não, mas que vão conhecer, porque eu posso falar, aquilo ali é um orgulho para a cidade. Sim. Eu acho que é um orgulho para São José do Rio Preto ter um serviço como aquele, funcionando assim, e recebendo gente do Brasil inteiro. Bacana. É isso. Doutor, mais uma vez, muito obrigado ao senhor. Olha, eu agradeço você que acompanhou aqui esse bate-papo com o Dr. Ulisses Crotti. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. Um abraço e até a próxima, pessoal. Thank you.